Ex-companheira do cantor Roberto Carlos, a atriz Miriam Rios disse não se orgulhar de não ter se casado com o músico na década de 1980. Claro que está errado morar juntos sem casar. Tem que casar. Mas, até então, eu estava na caminhada da minha fé. Ninguém nasce santo, declarou Miriam, que hoje é católica praticante. Segundo a artista, ela chegou a propor casamento ao então companheiro, que não aceitou. Ele podia se casar aqui no Brasil. Depois, casou com a Maria Rita, e não na minha vez. Fiquei com muita raiva. A gente se separou e ele se casou. Naquele momento, não era importante para o Roberto o sacramento do matrimônio, disse. 30 anos após se separar de Roberto Carlos, a atriz Miriam Rios revelou que se separou do cantor porque ele tinha feito vasectomia e ela queria ter filhos. Ele não me falava da cirurgia, porque não queria me perder, não queria se separar. A gente se separou assim, eu amando, ele amando, disse em uma entrevista. Os dois ficaram casados por 12 anos, o que levou Miriam a tentar reatar. Foi uma decisão minha. Mas a gente sente, afirmou. Ela chegou a voltar atrás, mas Roberto Carlos já estava se relacionando com Maria Rita, que morreu em 1999. Hoje, Miriam é mãe de Edmar e Pedro Rios, fruto dos relacionamentos com o cirurgião plástico Edmar Fontoura e André Gonçalves, respectivamente. Miriam também comentou como conheceu Roberto. Eu tinha ganhado um concurso de atriz no programa do Moacir Franco e vivia na ponte aérea entre Rio e São Paulo. Numa dessas viagens, eu estava olhando pela janela e, quando me virei, dei de cara com o Roberto Carlos sentado do meu lado. Ele e um músico dele. De repente, ele me chamou e me pediu um favor. Vou dar uma cochilada e você pode me acordar quando passar o lanche. Em seguida, ele me reconheceu. Você não é aquela menina que ganhou o concurso no Moacir Franco? Eu torci por você, relembrou. Eu estava folheando uma revista com minha primeira reportagem e, como o assunto já era esse, mostrei para ele toda a prosa. Depois, o avião não pôde descer em São Paulo porque não tinha teto e tivemos que aterrissar em Campinas. Aí, ele me ofereceu uma carona até São Paulo. Eu recusei, agradeci, mas depois acabei aceitando. Eu estava mesmo louca para pegar aquela carona. E nunca mais eu vi, completou. Os dois só foram se reencontrar anos depois em uma gravação do Globo de Ouro. Depois de algum tempo, eu estava gravando uma novela na Globo e fui chamada às pressas para apresentar o Globo de Ouro porque uma pessoa tinha faltado. E Roberto, claro, era o primeiro lugar das paradas e nos reencontramos nos bastidores. Ele me convidou para ir ao show dele no Canecão e fui. Depois do show, fui falar com ele no camarim e ele disse que ia me ligar. Passou um tempo e ele não ligou, disse. Na época, eu morava numa kitnet em Copacabana. Aí, numa noite, tocou meu telefone fixo e era ele. Achei que fosse trote e desliguei. Depois, ele ligou de novo e o reconheci pela risada. Começamos logo a namorar. Não estou contando isso por causa do Roberto, mas acho que Deus coloca as pessoas no seu caminho. Não acho que seja coincidência, é providência, afirmou. Miriam relatou que Roberto Carlos costuma ler a Bíblia e que isso o inspira. De acordo com a artista, ele gostava de compor de madrugada. Eu testemunhei o nascimento de muitas músicas. Luz Divina, Aleluia, Ele está para chegar. Participei de todas essas. Ia dormir, mas às vezes ele me chamava para dar alguma opinião. E quem está com o Roberto tem que ir à missa todos os domingos. Às vezes, íamos disfarçados, declarou.